Você sabe a real origem e o real tamanho dos impactos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China? E com o aumento dessa tensão, quais ações devem cair vertiginosamente e quais devem se valorizar muito? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou Douglas e hoje traremos um assunto gigantesco aqui. A escalada da tensão entre China e Estados Unidos. Nós temos hoje uma guerra fria entre as duas principais economias do mundo e que já está impactando o mundo todo e todas as bolsas. Mas hoje a gente vai mostrar aqui o que não está na mídia. Qual que é a real origem dessa tensão, quais os interesses por trás e quais as ações que vão se beneficiar dessa tensão. Se a gente se lembrar lá no ano de 2019, já existia um atrito entre China e Estados Unidos. Mas acontece que, num ano de corrida presidencial nos Estados Unidos, Donald Trump, o atual presidente, era franco favorito a ser reeleito. Mas depois dessa crise vivida em 2020 e consequente queda de todos os indicadores econômicos dos Estados Unidos, aliado a protestos e contestações na forma de conduzir o país durante essa crise, o Trump deixou de ter a dianteira nas corridas presidenciais dos Estados Unidos. E o Biden hoje é o favorito a assumir a posição. Então o que está passando agora na cabeça do Trump e de todos os envolvidos nessa corrida presidencial? Eles precisam achar um culpado, eles precisam achar um inimigo para trazer novamente a figura de herói para o Trump e para que ele retome a dianteira na corrida presidencial. Por isso, esse clima de tensão que já havia entre China e Estados Unidos no ano passado acabou subindo de patamar e ele deve continuar evoluindo nos próximos dias e isso deve impactar todas as economias do mundo de forma profunda. Não só porque já havia a tensão comercial entre essas duas maiores economias do mundo, como a origem dessa crise financeira que ocorreu em 2020 foi a China. Então, após trocas ríspidas de acusações entre os dois lados, mais recentemente o Trump tem fechado os setores da economia para empresas chinesas e, inclusive, recentemente anunciou que está banindo a Tencent dos Estados Unidos. É uma das maiores empresas de tecnologia chinesas e é responsável pelo WeChat e pelo TikTok. O Trump não só acusa as empresas chinesas, como acusa o governo chinês de interferir nessas empresas e que, portanto, os dados cadastrais das pessoas que estão nessas empresas não estão seguros e que podem ser alvo de espionagem do governo chinês. Mas isso vocês já devem estar vendo na mídia e o que a gente vai analisar aqui são os impactos econômicos disso e aonde eu devo me proteger e quais as oportunidades que eu posso aproveitar. Bom, o primeiro ponto aqui para analisar é que com esse anúncio, a bolsa da China caiu quase 1% em um dia. E aliado a isso, a moeda chinesa também se desvalorizou muito em relação ao dólar. Assim como a gente está vendo o real se desvalorizando perante ao dólar, com a escalada dessas tensões entre essas duas economias que são as mais fortes do mundo. Esse fato da escalada das moedas está criando uma nova aliança financeira entre Rússia e China. Todas as relações comerciais entre esses dois países agora estão sendo tratadas diretamente e sem a interferência do valor do dólar. Ou seja, eles estão criando uma operação bancária independente de passar pelos Estados Unidos. Então a gente está vendo que todos os mercados, todas as bolsas mundiais, inclusive dos Estados Unidos, mas principalmente a brasileira e a chinesa, que vinham em franca recuperação, com a crise chegando ao final e a retomada da atividade econômica e os estímulos que estavam sendo dados para as economias, estão começando a sofrer novamente. O próprio Ibovespa, que vinha em ascensão e chegou aos quase 106 mil pontos, já está abaixo dos 103 mil novamente, justamente com a escalada de tensão entre Estados Unidos e China. O Brasil só deve ter cuidado no posicionamento político, mas se souber se posicionar pode fortalecer muito a sua economia, afinal tem uma relação econômica e comercial muito forte com esses dois países. Então já vamos direto ver onde que o Brasil vai se beneficiar disso e onde a gente pode se posicionar para ganhar dinheiro. Mas antes, já se inscreve aqui no canal porque a gente tem muitas outras informações, segue a gente nas redes sociais e também deixa o like no vídeo. Como é sabido, tanto os Estados Unidos está taxando bastante os produtos chineses, além de barrar várias empresas de entrarem lá, como a China está fazendo o mesmo com os Estados Unidos. Está taxando e sobretaxando e mudando os seus fornecedores para outros produtos. O interessante aqui é que se a gente vê as exportações do Brasil, os principais clientes dos produtos que a gente exporta são justamente China e Estados Unidos. E já como a China passou a tributar em 25% a soja que vem dos Estados Unidos,
Nesse ano que estamos, em 2020, o Brasil deve bater recorde de exportação de soja para a China. Portanto, algumas ações que podem se beneficiar, e já na verdade já estão se beneficiando nesse momento, seria, por exemplo, a SLC Agrícola ou então a Brasil Agro. Um outro setor que segue a mesma linha seria o setor de alimentos, principalmente em relação a carnes. Se a gente vê as exportações de julho de 2020 do Brasil, 60% das exportações de carne brasileira foram para a China. Ou seja, a gente tem JBS, BRF, Minerva e muitas outras empresas que também conseguem se beneficiar desse ciclo de exportação. E por último, e não menos importante, nós temos o restante das commodities, principalmente se tratando de ferro e aço e petróleo. Com as recuperações econômicas de Estados Unidos e China, apesar dessa tensão entre os dois países, é nítido a rápida recuperação depois da crise, tanto de China quanto de Estados Unidos. Portanto, ambos os países estão comprando bastante itens que movem a economia, como por exemplo o minério de ferro ou então o petróleo. Portanto, as ações de Petrobras, das siderúrgicas e principalmente de Vale estão tendo um impacto muito forte nessas exportações. Se nós vimos o preço do minério de ferro, ele tem crescido a cada dia e renovando as máximas no período pós-crise. Portanto, no setor de exportação de commodities no geral, a recuperação econômica do pós-crise, aliado à escalada das tensões entre China e Estados Unidos, pode ser benéfico para esses setores do Brasil. E outro ponto importante para destacar aqui é que se o Biden realmente ganhar as eleições nos Estados Unidos, as tensões podem ser reduzidas e os dois países podem voltar a ter relações econômicas. O fato é que com certeza até as eleições americanas em novembro nós teremos muitos novos capítulos e se tivermos a escalada dessa tensão, muito provavelmente veremos todas as bolsas do mundo, inclusive o Ibovespa, tendo uma boa correção. E você, o que você acha dessa briga entre China e Estados Unidos? Deixa aqui nos comentários e também se você acha que o Ibovespa vai sofrer caso essa briga venha a ficar mais feia. A Faculdade do Dinheiro fica por aqui e até a próxima.